Boa noite. Eu sou o professor Gilberto Suzuki, da disciplina Gestão da Produção, a turma AD 06NA. Hoje são 11 de agosto, 20 horas e 38 minutos. Estamos aguardando a entrada dos alunos. Ainda estamos no prazo. Ok, então, vamos ver aqui a evolução histórica da produção, ok? O que é produção? Quem pode ler? Eu, professor. Produção. Ah, tá. Vai, Bruno. Produção, conjunto de atividades que levam à transformação de um bem intangível em outro com maior utilidade. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Se você parar para analisar, tudo que nós temos, eles foram produzidos, né? A camisa que você está usando, o óculos que você está usando, o notebook que você está usando, a câmera que está me captando, correto? Tudo que nós temos praticamente, ele foi produzido, né? O livro, eu estou olhando aqui na minha biblioteca, o que eu tenho? O livro, a impressora, o apontador de lápis, o próprio lápis, a caneta, a borracha, o perfume, tudo que nós temos em volta foi produzido. Então, a produção, ele é um conjunto de atividades que levam a uma transformação. Ele sofreu uma transformação. Então, esse é o conceito de produção. Beleza? Olha só que interessante. Lá na Idade da Pedra, lá no início, né, um homem, ele pegou uma pedra, ele poliu uma pedra, e ele pegou aquela pedra e transformou num objeto, um utensílio. Né? Então, o homem pré-histórico estava executando uma atividade de produção. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Né? Então, quando o homem pegou uma pedra, pegou um metal, e ele transformou numa ferramenta, então ele já está utilizando aqui a produção. Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Tudo bem, professor. Sim, Tudo professor. beleza? Ok? Nós temos aqui Professor. alguns exemplos. E aí, quem é que pode ler esse slide para a gente? Eu vou ler. Então, leia. Com o passar do tempo, muitos se revelaram extremamente habilidosos na produção de certos bens e passaram a fabricá-los conforme solicitação e especificações apresentadas por terceiros. Isso, muito obrigado, show de bola. Então, olha só que interessante, o homem, ele começou a produzir algumas ferramentas, utensílios, e usava para si. Com o tempo, de tanto que ele começou a fazer alguns objetos, ele começou a adquirir habilidade, né? Então, isso fez com que surgissem, né, os primeiros artesãos, né, digamos assim. Né? Uma pessoa começava a fazer um sapato e o sapato dele era um sapato muito bem feito, então as pessoas começaram a encomendar, poxa, você pode fazer um sapato para mim também, tal, tá? Então, vocês conseguem perceber que existe uma evolução, né, nesse processo, bastante lenta, mas e foi progredindo, né, a produção foi se aprimorando, ok? Então, nós temos aqui os primeiros artesãos. Quem é que pode ler para a gente, por favor? Surgiram os primeiros artesãos e a forma de produção organizada, já que aqueles estabeleciam prazos de entrega, classificando, por consequência, prioridades, atendendo às especificações prefixadas e determinando preços para suas encomendas. Isso, obrigado, Caio. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? As pessoas começaram a desenvolver habilidades manuais. Então, surgiram os primeiros artesãos. A pessoa ele sabia fazer uma carteira, uma mesa, uma cadeira, começou a fazer um sapato,
né? Então, isso fez com que a produção se tornasse mais organizada, né? A partir do momento que você começa a fazer um sapato, você descobre qual é a qualidade do couro, o fio de couro, enfim, né? As ferramentas mais necessárias. Então, a produção se tornou mais organizada, ok? E surgiram, então, encomendas. As pessoas começaram a estabelecer prazos, né? A encomenda começou a aumentar. Olha, eu não consigo, eu vou levar uma semana para fazer seu sapato, né? Começou a ter prazos, né? Então, nós temos aqui, por consequência disso, prioridades, especificações pré-fixar. Olha, eu quero que você faça para mim um couro, um sapato num couro, nessa cor aqui, né? Quanto é que você me cobra para fazer? E aí, enfim, é um processo é um processo muito lento, né, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, correto? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. A partir do momento que a produção artesanal ela evoluiu, né, aumentou o número de encomendas, começaram a surgir aqui o que nós chamamos de aprendizes, né? Uma pessoa sozinha, ele não dava conta mais de cumprir os prazos de tanta encomenda. Então, ele começou a ensinar jovens, os aprendizes, né, os ajudantes, contratar ajudantes, que faziam os trabalhos mais grosseiros. E aí, não poderia ser diferente, o aprendiz, então, com o tempo, iria se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades, aí o aprendiz virava um mestre, e aí foi crescendo, né? Foram surgindo novos artesãos. Tá? Então, vocês já estão acompanhando, né? O processo que está aumentando. Ok? Quem pode ler esse slide, por favor? Por gentileza. A produção artesanal começou a entrar em decadência com o advento da Revolução Industrial, com a descoberta da máquina a vapor em 1764 por James White. Ok, obrigado, Manuel. Então, vocês conhecem a história da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, com o advento da máquina a vapor, em 1764, foi o divisor de águas. Por quê? Porque já não ficava dependendo do ser humano, da pessoa, do artesão. Surgiram, então, as máquinas, né? E a máquina que trouxe essa grande evolução foi a máquina a vapor. E aí eu dei uma pesquisada. A máquina de vapor é muito interessante, né? Então, você tinha aqui um local em que você fervia aqui, não sei se é água, alguma coisa assim, e aí esse vapor, ele passava por uns pinos, e através desse movimento, através do vapor, ele movimentava essa roda. Essa roda, por sua vez, movimentava essa alavanca aqui em cima, né? Ok? Deixa eu ver se eu acho que tem uma outra foto aqui. Não, tem uma outra aqui. Eu tinha uma outra foto, não sei onde foi parar. Então, a máquina a vapor, ele impulsionava, então, essa máquina que fazia girar uma roda e fazia girar um movimento, e através desse movimento, ele foi acoplado a várias outras utilidades. Ok? Nós temos aqui algumas fotos, o surgimento de algumas fábricas, né? Ok? Naquele tempo, não havia preocupação com o ser humano, a máquina. Então, havia uns trabalhos exaustivos, nós tínhamos também crianças que trabalhavam nessas grandes fábricas, mulheres, trabalhavam muitas horas, é um negócio assim bem desumano, beirava a escravidão. Depois surgiram, então, uma preocupação mais com o ser humano, né? Vocês acompanharam isso
no TGA, né, nas várias escolas que mostraram a evolução, né, da produção propriamente dita. Ok? Então, com isso, com a evolução da máquina a vapor, surgiram as fábricas. Tem até um filme muito famoso, Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Todo mundo conhece esse filme, não conhece? Sim, professor. Tá? Sim, professor. Qualquer dia desse eu vou passar só aquela parte inicial do Charlie Chaplin, mas ele é um filme bem emblemático que mostra as pessoas trabalhando nas fábricas, certo? Muito bem, então, o que aconteceu com a fábrica? A fábrica fez com que os produtos pudessem ser padronizados, né? Um artesão, por mais habilidoso que ele fosse, ele não conseguia padronizar os produtos, né? Dificilmente ele fazia um sapato exatamente igual ao outro, né? Já com as máquinas, não. Com a máquina, nós temos aqui nós temos a padronização dos produtos. Ao mesmo tempo que nós temos a padronização dos produtos, nós temos a padronização dos processos, ou seja, um objeto tinha que ser feito sempre do mesmo jeito, colocado na máquina do mesmo jeito, na mesma quantidade, né? Então, com isso, surgiu, então, a necessidade do treinamento, tá? Então, os produtos eram padronizados, porque utilizavam a mesma matéria-prima, as máquinas têm essa capacidade de padronizar, né? Uma coisa é você fazer algo manualmente, outra coisa é uma coisa ser fabricada, né? Um produto ser fabricado, né? Ele tem a mesma padronização. Então, surgiu a necessidade de treinamento, ok? O treinamento pressupõe a habilitação da mão de obra direta. Então, a mão de obra direta, né? Ele sofria esse treinamento para que pudesse ter uma padronização dos processos, ok? Com isso, com o advento da fábrica, né, surgiu a criação, o desenvolvimento dos quadros gerenciais. Surgiu, então, a figura do gerente, né, a figura do supervisor, que acompanhava os operários para saber se eles estavam trabalhando corretamente. E, por consequência disso, técnicas de planejamento, certo? As empresas começaram, então, a planejar a produção, né? Estabelecendo objetivos, estabelecendo metas de planejamento de produção. Vocês viram isso no semestre passado, né? Primeiro, a empresa faz um orçamento de vendas, aí depois do orçamento de vendas tem um orçamento de produção, né? E o orçamento de produção tem a ver com o controle de materiais, correto? E tem a ver com o controle de matéria-prima, quantidade de matéria-prima necessária para a produção. Vocês viram isso na nossa disciplina passada de Gestão Financeira 2, correto? Não aí foi nós temos... passado, professor. Oi? Semestre passado foi marketing consumer. Semestre retrasado. Isso. Semestre retrasado, vocês viram, então, todos esses elementos, correto? E aí nós temos aqui o controle financeiro. Então, o controle financeiro está muito atrelado ao controle da produção. Vocês viram isso no ano passado, correto? E técnicas de venda. Então, a produção, ele tem uma visão muito sistêmica, no sentido de envolver toda a empresa, né? Ele vai desde planejamento, controle financeiro, tem a ver com técnica de vendas, tem a ver com RH. Então, a produção envolve toda a empresa, praticamente. Ok? Muito bem. Esse engenheiro chamado Eli Whitney, em 1790, ele foi o grande responsável pela padronização de componentes, certo? Ele viu que, para uma produção eficiente, você precisa padronizar os componentes, tem que ter sempre
a mesma matéria-prima, os mesmos insumos. Frederick Taylor é considerado o pai da administração científica. Vocês viram em TGA. Quem foi que deu TGA para vocês? Foi o Jairton. Jairton. Jairton? Então, o Jairton Sim, foi. tem alguns que é o Jairton, tem alguns que é a Ellen, né? Então, o Frederick Taylor é considerado o pai da administração científica. Ele foi o grande responsável em fazer estudos dos tempos e movimentos, né? Quais são os movimentos mínimos necessários para que possa alcançar maior eficiência. E aí nós temos aqui um conceito, que é o conceito de produtividade, certo? O que é produtividade? Quem pode ler para a gente, por favor? O que é produtividade? A procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, visando a obter maior quantidade fabricada com o menor custo possível. Ok, obrigado, Márcio. Então, o que é produtividade? É a capacidade de uma empresa, né, produzir mais com o menor custo possível, né? Então, se você for fazer uma comparação, se você for comparar, por exemplo, a produtividade no Brasil e a produtividade na Coreia do Sul, na opinião de vocês, aonde é mais produtivo? No Brasil ou na Coreia do Sul? Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que tem uma produtividade maior do que o Brasil. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Ok? Por quê? Porque eles conseguem produzir mais com um custo menor. Ok? Infelizmente, as fábricas no Brasil, de maneira geral, são obsoletas. Ok? São poucos setores no Brasil que você tem equipamentos de última geração. A grande maioria, ela é ainda muito deficitária. E nós temos uma produtividade baixa porque nós precisamos de muita gente para produzir a mesma coisa. Por exemplo, tem um estudo comparativo que nós precisamos de 7 pessoas comparado a um sul-coreano. O que um sul-coreano faz é relativo a 7 brasileiros. Só para vocês terem uma ideia. Como a nossa produtividade é baixa, é muito baixa. Ok? A gente não tem essa visão, né? Mas eu tenho acompanhado algumas entrevistas de pessoas economistas, tal. E o que acontece? O sistema fabril no Brasil, ela ficou estagnado, né? Por conta de vários fatores, né? Na própria economia propriamente dita, as pessoas investem muito pouco em tecnologia, né? Você sabe qual é o país muito avançado em tecnologia, hein, pessoal? Em máquinas e equipamentos. Qual é o país que é extremamente avançado em máquinas e equipamentos? É o Japão. Japão? Tá, tudo E a bem, China? Japão. A Não, China? não, tudo bem, China, mas tem um país que é mais avançado em termos de máquinas, equipamentos, ferramentas, são considerados os melhores do mundo. Brasil. Essa foi piada. Pessoal, começa com A. Começa com Ah, A. fica no Alemanha. sul. É a Alemanha. Pessoal, Alemanha. Alemanha. Ferrei. Olha, não é à toa que a Alemanha é o país mais avançado, adiantado economicamente na Europa, né? O país mais economicamente com saldo positivo na Europa é a Alemanha, mas, poxa, a Alemanha tem os melhores automóveis do mundo estão na Alemanha, as melhores ferramentas são alemãs, as melhores máquinas, aquelas indústrias pesadas, é tudo na Alemanha. É muita tecnologia, tá? Ok? Então, esse é o conceito de produtividade. Tudo bem até aqui ou não? Tranquilo, né? Tranquilo. Bem Professor. Tranquilo. Bem tranquilo. Ixi, essa matéria aqui é melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta, essa matéria. Não acho essa matéria. Muito tranquilo. Né? Tem uns cálculozinhos, mas olha, vocês vão ver que o cálculo é bem tranquilo também, tá?
ok? É importante que vocês entendam o conceito teórico, porque o conceito teórico vai embasar vocês a raciocinarem o porquê do cálculo. Não é fazer o cálculo pelo cálculo, você entender o que você está calculando, propriamente dito. Tá? Então, olha só esse conceito aqui. Vamos ler aqui. Quem é que pode ler para a gente, por favor? Dá para ler? Sim, professor, posso ler. Então leia para a gente, por favor. A análise da relação entre óptimo, medida quantitativa do que foi produzido, como quantidade ou valor das receitas proveniente das vendas dos produtos ou serviços finais, input, é isso? Input. Medida quantitativa dos insumos, como a quantidade ou valor das matérias-primas, mão de obra, energia elétrica, capital, insatisfações prediais e outras. Permite-nos quantificar a produtividade, que sempre foi o grande indicador do sucesso ou fracasso das empresas. Ok, obrigado. Tá? Então, aqui é um conceito muito importante, tá? É a relação que é output e input. Out significa fora. Então, output é o que sai. In significa dentro, né? Então, nós temos aqui o conceito de saída e entrada. Tudo bem? Output é sair, saída, e input é entrada, tá? Então, a análise, nós temos aqui da relação entre output. O que é output? É medida quantitativa do que foi produzido. Então, imagina uma fábrica. Aquilo que foi produzido, aquilo que saiu da fábrica, né, entrou um produto, sofreu uma transformação e sai um outro produto. Então, o que sai é o output. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Né? Nós temos uma fábrica de sapato, então, input, nós temos o couro, a linha, né? Então, temos vários elementos, né, de entrada e sai um sapato, sai um tênis, sai um produto. Então, output é aquilo que foi produzido, tá ok? Então, nós temos aqui, o que é output? Nós temos quantidade ou valor das receitas, proveniente das vendas dos produtos e ou serviços finais. Então, output pode ser a quantidade de produto e pode ser também o resultado da venda das receitas, proveniente das vendas. Então, esse é o conceito de output. E o que é input? Input é a medida quantitativa dos insumos, né? A quantidade ou valor das matérias-primas, a mão de obra, energia elétrica, o capital, que é o dinheiro, as instalações prediais e outras. Permite-nos quantificar a produtividade, que sempre foi o grande indicador. Então, é importante nós entendermos esse conceito. O que é output e o que é input? Output, ele tem a ver com aquilo que sai, aquilo que é produzido, que é a quantidade ou receita. O que é input? Input é a entrada dos insumos, a energia elétrica, né? Então, o input tem a ver com os custos. Tudo bem? Tudo beleza até aqui ou não? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Tudo sim, professor. Ok, beleza? professor. Ok. Tudo ok, professor. Nós temos aqui o Henry Ford, que foi o grande... não foi ele que inventou o automóvel, mas ele desenvolveu a linha de montagem, certo? E vocês... eu não lembro se vocês chegaram... vocês chegaram a estudar aquele texto Miopia de Marketing. Lembra dele, do Miopia de Marketing? Que nós estudamos? Sim, lembramos. Tá? Então, o Ford, ele foi reconhecido como um grande gênio da linha de produção. Mas, de acordo com Theodore Levitt, o Ford, ele foi um gênio porque ele foi um gênio de marketing.
Ele idealizou um carro que fosse vendido a $500, né? Ele queria que o carro que saísse a $500, então ele montou uma linha de produção, fazendo com que diminuísse os custos e pudesse oferecer às pessoas um carro que pudesse ter esse custo, ok? Então, o Ford, ele é muito reconhecido não somente no aspecto da administração em si, mas também na produção, né? Ele foi o grande responsável pela linha de montagem, né? Pela produção do automóvel. Lembre que nós vimos que o conceito de produtividade é produzir maior quantidade ao menor custo possível. Por isso que o Ford, ele é considerado um gênio na área da produção e também do marketing também, tá bom? Beleza? Muito bem. Quem pode ler para a gente Professor? aqui? Oi, pode falar. Oi, professor, Bruna. Oi, Bruna. Eu estava vendo essa semana um vídeo sobre as produções na verdade, produções e meio que briga da Burger King com a McDonald's, né? E justamente sobre essa questão de produção, a McDonald's tentava melhorar a produção e a padronização, e até então era a líder no mercado nos Estados Unidos, né? Era a maior rede, até que eu não lembro o nome da pessoa do Burger King, mas o dono da Burger King comprou, na verdade, a Burger King e melhorou, né? Padronizou para o que ele queria. E aí ele comprou máquinas para a produção do hambúrguer, até onde ele criou o hambúrguer que é o Whopper, acho que é Whopper. E virou uma sensação, né? Até o ponto de crescer bastante, e o dono da McDonald's se sentia ameaçado, onde ele por muito tempo também buscou e conseguiu criar o sanduíche que mais representa eles, que é o Big Mac. Então, hoje todo mundo conhece, né, o Big Mac, assim como também todo mundo conhece o sanduíche da Burger King. Mas claro que a história tem muito mais do que eu estou falando, né? Mas é muito interessante ver o vídeo da história, tem no YouTube, para quem quiser ver. É muito interessante porque ele conta ali detalhes sobre a questão da produção e vendas, as máquinas que foram necessárias, estratégias de marketing. Então, é bem interessante mesmo. Uma outra coisa que eu lembrei também, agora nas férias, que eu lembrei do senhor, é que nós tivemos uma aula falando sobre a Domino's. E eu fui comer lá recentemente e a pizza de lá tá ficando ruim de novo. Acho que eles precisam fazer uma nova. Acho que eles precisam fazer de novo aquele processo É. de se renovar. Não tá legal. Mas, Bruna, qual foi o Domino's? De qual restaurante você foi? Aqui perto de casa, na Augusto com Independência. Ah, é? Uhum. Escuta, manda para mim depois esse link do YouTube, que eu achei muito interessante. Eu acho que vale a pena. Quanto tempo que dura esse vídeo? Você lembra? É curtinho ou não? Eu acho que dá pra gente assistir. Tipo, numa aula dá pra assistir. É Ah, menos é? tempo que uma aula. Então tá Eu bom. acho Então, que eu vou lhe mandar, tá bom? manda para mim o link, que na verdade tem um filme chamado Fome de Poder. Fome de Poder, é? Que é a história É, do McDonald's. do Vocês McDonald's. assistiram? Assistiram ou não? Tá? Eu não. Eu vou mostrar depois uma cena do filme, só um trechinho que interessa mais, que tem a ver com layout, o, os donos do McDonald's, Dick e Maurice McDonald's, a ideia era linha de montagem. Eles queriam fazer que o restaurante ele trabalhasse na mesma filosofia de uma linha de montagem de uma fábrica, né? Por isso que a velocidade, a entrega rápida, ele é uma obsessão no McDonald's, o Burger King também, né? Ok? Mas eu fiquei interessado nesse filme aí, vamos assistir juntos, tá bom? Então, até aqui tudo bem? Então, sim, vamos lá. Na década de 1910,
Henry Ford criou a linha de montagem seriada. Linha de montagem seriada, revolucionando os métodos e os processos produtivos até então existentes. Surgiu, então, o conceito de produção de massa, caracterizado por grandes volumes de produtos extremamente padronizados. Isto é, baixíssima variação nos tipos de produtos finais, ok? E vocês sabem, né? Quanto maior a quantidade produzida, menor o custo por unidade. Vocês viram isso em financeira, né? Quanto mais uma empresa produz, né, aumenta proporcionalmente maior o lucro por conta dos custos fixos. Vocês lembram disso ou não? Grau de alavancagem operacional, vocês lembram? Sim, ou não? Vocês lembram? sim. Então, quanto maior a quantidade Sim. produzida, por conta do custo fixo, você tem uma probabilidade muito maior, né, de você ter um lucro maior. Você pode aumentar a produção em 50%, mas o lucro da empresa pode ser 100%, 120%, pode ter uma lucratividade maior por conta dos custos fixos, tá bom? Então, a produção é muito interessante, né? A gente vai observar essa linha, nós vamos ver na prática, mais ou menos, como é que funciona esse processo, né? De você aumentar a produção e se você tem um output maior com um input menor, você tem uma produtividade maior, ok? Tudo bem? A gente vai parando por aqui, porque nós temos mais um dia para a gente ver o conceito teórico. Eu vou fazer uma chamada, que é um controle meu pessoal, tá? Tudo bem? Só um minuto, por favor. E professor? Oi, diga. No caso, essa produção em massa, digamos, que o input, no caso a tinta, os carros eram só de uma cor, né? Esse Ford Bigode, né? Justamente por isso. Isso mesmo, cara. Bem lembrado, né? É por isso que o Ford, ele foi considerado um gênio e um tolo, né? Um gênio porque ele que inventou a linha de montagem de massa e um tolo porque ele só queria fazer carro preto, né? Sim, sim. Mas, de acordo com o Ford, o preto é a cor que seca mais rápido. Então, pronto, ele falou, vou fazer preto mesmo. Ok? Ah, sim. Muito bem, vamos lá. Alessandra, está presente? Alessandra? Presente, professor. Muito bem. Ana Beatriz? Ana Ferreira? Presente, professor. Ângelo? Antônio Carlos? Ariel? Beatriz Vale? Bianca Farias? Bianca Ferreira? Oh, meu Deus, tem gente que está entrando agora, bem na hora de sair. Bruna? Presente. Carlos Gabriel? Caterine? Presente. Caio? Presente, professor. Daniel Luiz? Débora Maria? Eliene? Herbinho? Cadê o Everson? Everson nunca falta, caramba. João Libório? José Nascimento? Nascimento tá aí? Eliene? Nem a Eliene tá, né? Joicele? Presente. Juliana Cruz? Juliana Ferreira? Juliano. Ô, Eliane, você respondeu, Eliane? Não, né? Respondi, professor. Cadê você, Eliane? Eu também. Leila. Presente, professor. Lorildo tá. Maíra. Manuel. Professor, Oi. a Eliane está respondendo, ela e o Nascimento.
Ah, Nascimento também, né? O marido dela, né? Tá bom. A Maíra respondeu no chat. Eu vi. Obrigado. Márcio, Presente. Marco de Oliveira. Marco. Também Olha, no Marco, chat. na próxima vez, entra mais cedo, tá? Só a título de informação, é 20 horas e 40 minutos, não é 21, tá? É 20 horas. Ok? Marina. Micaela. Professor, eu estava na aula, mas a minha internet caiu, tá? Talvez você não Ok. observou, mas eu estava. Ok, Só não, averiguar aí, mas eu dei você vai me presença aqui, contar. Marquinhos. Relaxa. Tatiane. Presente. Thaís Jaqueline. Tereza Cristina. Ok. Alguém não foi chamado? Você colocou Eu, presença no Thaís e Kevin, Priscila. no Kevin? Lorildo, Kevin. Lorildo. Coloquei Lorildo Kevin. Ok. Professor, eu não fui chamada, mas eu acho que é porque eu não tinha feito a minha rematrícula hoje que eu fui lá. Ok, Thaís. Deixa eu colocar aqui seu nome. Thaís Priscila. Priscila. Thaís Priscila. Thaís, você já escolheu o nome do seu filho? É o Thomas. Olha, Thomas, que legal. É Thomas com TH ou só TO? Thomas. Ah, tá, Thomas. O Thomas Alva Edison foi inventor da lâmpada elétrica, né? Thomas. Isso, a gente assiste todos os filmes dele. Uns filmes de um ator aí que ele faz vários filmes legais. E um foi a invenção da eletricidade, né, na verdade. É. Ele foi Não, inventor de várias outras coisas também. inclusive o Thomas Alva Edison é aquele que ele deu a frase que o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Oh. Eu gosto muito dessa frase. Ok? Olha, o Marcos está pedindo desculpa. Relaxa, cara. Isso aí vai estar tudo bem. Ele só ficou com medo de levar uma falta, professor. Não, tudo bem, nenhum problema. Tá? Ok, pessoal, então, boa noite para vocês. Boa A gente se noite. encontra na Boa sexta-feira. noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. A todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.